Acho que a leveza é quando você está em paz, tá? Em paz, assim, sem grandes tumultos, sem grandes variações no seu eu, tá? Agora, no amor, é quando o coração bate mais forte, é quando, quer dizer, aí já, né? É que você está num lugar agradável, que as pessoas correspondem àquilo que a gente imagina, principalmente. E o perdão, por mais que a gente fala, eu perdoo, eu acho o mais complicado. O perdão, assim, é um trabalho, assim, interno muito grande, sabe, de compreensão com o outro, tá? Se colocar no lugar do outro para saber por quê que aquilo aconteceu. Ou então, assim, medir a cor lá, a capacidade da pessoa de entender a situação, tá? Assim, o nível de consciência da pessoa. É isso aí, é o nível de consciência. Assim, para a gente perdoar, a gente tem que entender que a pessoa fez aquilo, mas ela também lá não tem um pensamento muito legal. É o mais complicadinho. Eu acho que assim, quando a gente perdoa, eu fui escrito isso, é que quando a gente olha para a pessoa e não sente ódio e nem amor. Mas a gente tem algum problema com uma pessoa, passa anos, 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 perdoe. Aí você vê a pessoa e fala, ah, foi ela. Então, para mim, o perdão de verdade mesmo é o mais complicado. Eu diria que até a gente não perdoa, a gente se ilude que perdoa. Mas no fundo, quando a coisa é grave, né? E tem aquele negócio também, se você pisa no prego, né? Sara o machucado, mas fica cicatriz. Então, falei bem, Obrigado, Dolores. Quem mais? Ô, Vitor, quando eu estava lendo o texto, eu me lembrei que uma vez eu ouvi, eu não me lembro se era uma palestra, eu não sei, era alguém falando. E teve uma hora, e assim, de falar, qual era o assunto exatamente, também não me lembro. Mas o que me chamou a atenção foi uma coisa que a pessoa falou, que era assim, que seria assim, entre o amar, né? Assim, eu posso amar as pessoas, mas eu também posso ter o direito de não gostar delas, né? Então, aquilo do amor como algo que assim é uma outra existência, né? Como se fosse assim, a pessoa ela tem o direito de ser quem ela é. Da mesma forma que eu sou quem eu sou, então de reconhecer as, as imperfeições humanas, então, o que seriam as imperfeições da pessoa, o que são as minhas imperfeições, e que estamos ali vivendo uma experiência, né? A existência como uma experiência de aprendizado. Então, o amor estaria aí, mas o direito de não gostar, né, seria aquilo da afinidade. Então, lendo o texto, eu até estava vendo uma coisa assim, né? Como se fosse assim, o amor como sendo algo do céu, o gostar ou não do é, né? Algo que fica ali mais na coisa bem pé no chão, né? Daquilo que a gente não concorde com alguém, enfim, né? Eu não gosto do jeito dessa pessoa, não gosto das atitudes dessa pessoa, não concordo com ela, né?
E aí fez muito sentido para mim, né? Essa ideia de que assim, todos nós estamos juntos, né, encarnados nesse momento, né, do planeta e cada um está vivendo ali a sua própria experiência, né? Como cada um está utilizando essa experiência é próprio de cada um mesmo. Então, né? Então assim, eu vejo isso né, que você está falando, do perdão. Eu vejo o perdão ligado a esse amor, né? Então, assim, aquilo que eu reconheço no outro, as imperfeições, da mesma forma que eu tenho as minhas imperfeições, que muitas vezes acontecem em conflitos, né? As pessoas podem se machucar, inclusive mutuamente, né? O perdão, ele é um trabalho interno, né? Eu acho que eu posso dizer que eu vivi essa experiência, porque quando foi toda a minha fase de vida ali, com o meu casamento, né, que foi sofrido, sim, para mim, então, eu sentia a raiva ali, né, da situação, e o que mais eu queria era poder parar de sentir raiva e perdoar. Então, quando eu senti, né, que realmente isso de fato estava tranquilo, né, é quando o coração fica leve, né? Então, aquilo de enxergar, né? Então, assim, foi o caminho que nós tivemos juntos, foi o que ele pôde ser da mesma forma que foi o que eu pude ser, né? Que nem sempre teve uma afinidade, uma sintonia, isso, né, trouxe uma separação, mas que assim, que cada um continuou crescendo ali, né, no seu próprio caminho individual, né? Então eu vejo a leveza com isso do deixar ir, né, de que eu não preciso mais ficar apegada a isso, né? Foi uma experiência rica, né? Mas foi uma experiência que passou, né? Então, eu vejo muito assim isso da leveza com o perdão, né? Que é aquilo do deixar ir mesmo. Obrigado pela partilha, Kelly. Quem mais? Eu ia falar da leveza exatamente assim, isso que a Kelly falou, né? Que para mim a leveza é esse fluir, é esse não precisar se esforçar para ser e para ter. A coisa ela acontece, ela é leve, né? É quando a gente consegue é, ser e onde está, com quem está, sem precisar ficar usando, ai, será que o Vitor vai gostar disso? Então eu tenho que ser assim. Ai, se eu fizer tal coisa, o Vitor não vai gostar, então eu não posso. Isso pesa, isso cansa, né? Não, não é leve, pesa, não é leve, né? Então, para mim, a leveza é muito isso, assim. Né? Eu costumo falar que tem relacionamentos que são leves por conta disso. Você não precisa ficar pisando em ovos, né? Agora, amor para mim é meio difícil explicar, porque eu acho que é uma coisa muito desejada por todo mundo e pouco vivida, porque a gente fica no eu, no eu, no eu, no eu, né? E eu lembro que quando eu fiz lá o Vipassana, teve um dia que a gente trabalhou, né, o desapego, e daí como para mim ficou forte a questão do conflito, que se eu me desapegar, eu não vou amar. Então ainda é como se deixar ir fosse não amar. E isso para mim ainda é meio complicado. Mas essa frase que a Kelly trouxe do amar e do gostar, eu sempre falei muito para os meus filhos quando eles eram pequenos, né? Que às vezes eles aprontavam alguma coisa, eu ficava brava, você não me ama. Eu falei, eu te amo, só que nesse momento eu não gosto, porque o que você fez não foi agradável, né? Então, o amar eu acho que ele está acima de muitas coisas, né? E o gostar é o aqui e agora, vamos dizer assim.
O perdão é interessante. Essa semana eu fui lá no centro e foi feita uma leitura sobre o perdão, né? E para mim a frase máxima né, quando Jesus está na cruz, ele fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Então, o perdão é olhar eu acho que eu não tenho muito o que falar, é o que a Kelly falou. É o olhar para si e falar: peraí, o que dentro de mim já está liberto, né? Porque fala muito mais sobre mim do que sobre o outro. E até o que foi falado lá é assim: se eu preciso esperar que o outro venha pedir desculpas ou falar eu errei para eu perdoar, então eu não estou perdoando, eu estou querendo só que o outro se coloque numa posição para eu ficar melhor. O perdão, o outro não precisa saber que eu perdoei. É aquilo dentro do meu coração, né? É eu deixar entender que o que o outro fez, como a gente sempre fala aqui, é o nível de consciência do outro, não tem nada a ver comigo. Pode doer, né? Pode machucar, mas daí esse trabalho sou eu comigo mesmo. Eu acho que é isso, assim. São palavras difíceis de a gente conseguir falar. A leveza é mais fácil. Obrigado pela partilha, Van. Quem mais? Eu concordo com a Kelly. Ponto. Só isso? Ah, já tá bom, né? Já estou concordando. Adorei, tá? Tá. Mas quer acrescentar alguma outra coisa, Masako? Não, eu acho que a Vanessa complementou muito bem o que eu penso. Eu Tá, acho que é bem isso mesmo. Juntando o que a Kelly e a Vanessa falou, eu acho que é o que eu tinha colocado aqui. tá bom. Uhum. Tá? Então, Obrigado, Obrigada. Vitor, obrigado pela partilha, Masako. Fala, Dolores. acho que tem uma coisa que é mais ou menos isso. A pessoa que quer muito que a outra peça desculpa é porque ela quer ver a pessoa assim, se humilhar, assim, dizer eu sou culpado, você é o bonzinho. Mais ou menos isso. Muito legal essa sua observação. Obrigado, Dolores. Vamos lembrar duas. Alguém quer comentar alguma outra coisa? Desculpe ter sido atrevido. Alguém quer falar, completar alguma coisa a respeito disso? Não? Tá. Vamos lembrar uma questão importante e significativa, então. Quando nós somos consciências viajantes do tempo e do espaço, criadas simples e ignorantes a caminho de uma perfectibilidade, num processo de evolução onde o caminho destravar as verdadeiras habilidades que habitam o meu ser dependem única e exclusivamente da relação que eu faço comigo mesmo aqui agora, do estado de consciência que eu me encontro nesse momento e das formas como eu me relaciono com o universo onde eu me encontro e com as pessoas envolvidas nessas situações as quais eu esteja passando e vivenciando aqui agora. No frigir dos ovos, carinhosamente pensando, nós podemos pensar que uma estrutura tão sutil, conhecida como self, tão bem denominada pelo Dr. Carl Gustav Jung, né, quando ele falava lá no processo da individuação, no processo de tomada de consciência daquilo que eu sou e do que eu estou e do que eu posso ser e do que eu posso estar nesse momento, trazendo a presença desse mundo onde nós habitamos, que o dual ainda faz parte do processo luz e sombra, claro e escuro, feio e bonito, simpático, antipático, todos os antagônicos, no bom sentido da palavra, né, esse conjunto, essas duplas de antagônicos vão fazer parte do processo de evolução. Porque
Estamos caminhando no nosso processo evolutivo. Como é que eu posso conhecer o frio ou o calor, que foi o exemplo que nós trouxemos aqui, até induzido por aquilo que a Kelly falou do canto dos sabiás e dos pássaros nesta época do ano, que nós estamos próximos à entrada da primavera, logo mais, isso segundo o nosso tempo cronológico, mas o tempo do planeta nesse momento mudou muito. Né? Então a gente não tem mais um tempo verão, outono, inverno, primavera e verão novamente, tão bem definido como nós conhecíamos há uns tempos atrás. Mas nós pensarmos, ok, o fato dos sabiás estarem cantando nas madrugadas já é um prenúncio da possibilidade de que assim há algo de mudança no ar. Eles já saíram dos ninhos, carinhosamente falando, e têm a chance de poder ir em busca da alimentação da nova vida que surgiu. E a primavera seria um pouco essa possibilidade em analogia, a chance de nós estarmos destravando, né, assim, o melhor do aspecto do novo que existe em nós, mesmo que seja continuar numa mesma caminhada que sempre fizemos, só que com maneiras diferenciadas, com novas oportunidades, novos olhares, com novo gosto, com novo sentimento, com novo pensamento naquela trilha que nós estamos indo. Para essa estrutura chamada self, ela precisa ser muito bem protegida, porque senão não teria chance, na verdade, de poder deixar germinar as melhores habilidades essenciais que habitam este ser, esta essência, e aí, como numa analogia lá do complexo da elaboração da borboleta, se eu pegar um pulpo ou uma lagarta que não esteja totalmente formada naquele momento e eu abrir ali o casulo que a lagarta está se formando, eu de uma certa forma não vou ter a borboleta perfeita. E eu invalidei a possibilidade daquela borboleta ser de verdade aquilo que ela seria em essência. Em analogia, relacionando isso com os aspectos psíquicos e de evolução individual e intransferível de cada um de nós podemos lembrar que cada existência num corpo terreno, por exemplo, carregado de um corpo chamado ego, que mantém a estrutura self preservada, de alguma forma, se nós tentarmos tirar a fórceps, a bisturi, qualquer característica que não esteja pronta e madura no nosso ser, nós seremos, na analogia, uma borboleta defeituosa. E aí leva-se muito tempo para se corrigir aquela possibilidade e às vezes nem conseguimos atingir aquilo que tanto necessitávamos. Talvez nós vamos caminhar com a asa meio truncada ou quebrada, na analogia da borboleta, pensando na borboleta como uma característica por tentar trazer à luz da consciência uma habilidade que não estava madura e pronta para ser. E aí nós podemos pensar. O ego, sendo essa camada protetora que ajuda o self a ser preservado, porque o self ele é luz, ele é consciência, ele não precisa ser burilado. Quem precisa ser burilado, na verdade, são as camadas conscienciais que envolvem este self para que ele possa ser o mais puro que habita dentro de si. Claro que no caminhar evolutivo nós vamos destravando e trazendo germes destas habilidades da fé, da esperança, do amor, do perdão, do respeito, da confiança. São só alguns exemplos, sendo tratadas e desenvolvidas em cada momento da nossa existência. Só que, como alguns de vocês disseram anteriormente, nesta existência, num planeta, né, chamado Terra, onde ainda a luz e a sombra predominam no campo bi para o tridimensional, de uma certa forma nós necessitamos tanto da sombra para conseguir a luz. E nós já falamos aqui, porque isso é uma definição da física, que a sombra por si só não tem vida própria. Ela só é uma manifestação reflexiva da própria luz. Onde existe luz neste plano que nós nos encontramos, do espaço bi e tridimensional, nós produzimos a sombra. E a sombra nunca é uma característica patológica negativa.
desde que não se volte contra o próprio indivíduo que a produz ou a outrem, ou ao meio ambiente onde este indivíduo se encontra. Quando nós já temos condições, por exemplo, de trabalhar uma característica específica, vamos pegar o amor. Só um exemplo, poderia ser qualquer habilidade. Vamos pegar o amor. E nós estamos ainda operando no sentido egoísta ou ególatra da palavra, de que eu em primeiro lugar e o outro em segundo lugar. De alguma maneira, nesta natureza, o ego ainda se faz muito presente. E quanto mais primitiva for esta consciência no processo evolutivo, maior o ego. Queridos e queridas, a qual eu também estou envolvido neste queridos e queridas, nós podemos pensar uma coisa que é assim: quais são as características da nossa existência, os nossos padrões de atitude, de comportamento, de ação, de sentimento e de pensamento, que nós ainda somos tomados por um ego bastante sombrio, bem obscuro, bem denso, bem pesado? Por quê? Isso significa que aquela habilidade em específica ainda está mal trabalhada, pessoal e intransferivelmente falando, dentro do meu próprio ser. Só que o fato de eu reconhecer essa característica faculta, facilita a chance de eu poder perceber: opa, já há um grau de consciência em conseguir sacar, perceber esse mecanismo aqui agora. E isso faz com que eu veja quais são os imputadores ou os estartadores, ou a chavinha liga e desliga, que facilita eu ser reativo da maneira como eu estou agora, pelo fato do que aconteceu. O que aconteceu mexe como comigo aqui agora. E este como comigo tanto tem a ver com o self essência como o ego, a estrutura egóica que perpassa e que, ao mesmo tempo, mantém preservado essa estrutura do self. Porque as condições vão acontecendo, a jornada continua. E nesta jornada, a repetição de acontecimentos onde eu reajo ou eu ajo, instinta e impulsivamente falando, pelas estruturas do instinto, que é na tentativa da preservação da espécie, eu estou com uma quantidade de ego bastante densa. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Se eu prestar atenção, qual é a característica na minha existência individual e intransferível que vem se repetindo ao longo de anos, de meses, ou desta semana, ou dos dias aqui agora, é sinal que há de haver um grau maior, ampliado de consciência que permite fazer a ligação entre o ego, a estrutura egóica que está preservando essa característica do self e o self na melhor habilidade já trabalhada e desenvolvida em analogia, porque a borboleta já nasceu. Eu inspiro, pausa, expiro, pausa e volto a inspirar. A todas as situações, inclusive as de emergência, de manutenção da própria estrutura do ser, onde eu sou reativo, há muita quantidade de ego envolvida. Quanto mais ampliada for a consciência e o self nas habilidades fidedignas, essenciais, mais desprendido e despojado do ego eu estou. Até em algum momento na escala de evolução das consciências, não neste plano, não aqui agora, eu ter condições de viver única e exclusivamente sendo o self e deixando de ser ego. E talvez nem mais corpo egóico eu necessitar ter. Inspira, pausa,
expira, pausa e volta a inspirar. Se tudo é luz em essência, self em essência, por que muitas vezes nós fazemos a escolha de viver as sombras? Como se estivéssemos, carinhosamente falando, à luz da sombra, dando guarida para que a sombra se manifeste. Porque ainda talvez não temos condições de ser a própria luz que o self é. Segundo o caminho de orientação que nós estamos estudando com este livro, A Elegância do Self, de Jean-Yves Leloup, e ele é a base da nossa reflexão, e nós sempre lembramos aqui que não temos a pretensão de resumir e de fechar todas as possibilidades de reflexão a respeito do tema. A nossa proposta é observar o estado de consciência que mais frequentemente eu transito e habito, e como nesta condição daquilo que eu sou, luz, estando ego com as estruturas que me são permitidas e necessárias para a preservação do self individual que eu sou, possa se manifestar num estado de crescimento, de evolução, espiralar, porque é retomar ao próprio ponto de origem em estados de consciência modificados. A cada vez que uma situação acontece e nós produzimos uma reação de acordo com aquilo que o mundo ou que nós queremos e necessitamos para a nossa vida, nós estamos treinando, colocando em prática estas habilidades essenciais que habitam o nosso ser. Mas, segundo a orientação do Leloup, como falávamos, o amor incondicional é o caminho, a verdade e a vida para se atingir a total e pura iluminação do self individual. E só nesta condição eu tenho a chance de permitir, para um outro momento, numa outra época, nós podemos falar a respeito disso, para que o self universal perpasse pelo meu ser, pelo self individual, com maior fluidez. Mas o tempo de hoje não é para nós falarmos a respeito disso. O tempo de hoje é que eu consiga perceber que eu só sou capaz de me tornar leve, mais amoroso e de perdoar quando, de uma certa forma, eu faço comunhão, conexão com o self individual. Mas o ego ainda faz parte do ser, então ele vai junto. Quem perdoa o self nunca é o ego. Quem ama o self nunca é o ego. O meu amor egóico e ególatra é de posse. Eu gosto de você por conta e por causa disso. Eu não gosto de você por conta e por causa daquilo. Eu aceito você por conta destas características. Eu não aceito você por conta daquelas tantas outras características. Só que cada um de nós, aqui na Terra, Gaia, neste momento, tem tanto luz como carrega também características sombrias. É tanto self como também carrega características egóicas e ególatras. Então, fazer o julgamento da atitude do outro, apontar um dedo para um defeito, uma característica que nós acreditemos ser não amorosa, não fidedigna, ou não gostemos daquele jeito do outro se manifestar, nos afasta da possibilidade de permitir que nós, enquanto indivíduos, também estamos em fase de crescimento consciencial. Por que isto acontece? Porque, de uma certa forma, quanto maior for o meu julgamento, gosto ou desgosto, mais amparado nas estruturas egoísticas e ególatras eu me encontro.
Portanto, o ego é bastante sombrio. E eu não estou apoiado no self. E isto não é julgamento, porque quem vos fala aqui agora é bastante ególatra e bastante egoísta. Então não estou apontando o dedo para ninguém. Estou observando, carinhosamente falando, que no caminhar, a partir do momento que eu olho, por exemplo, para esse mês, desde o nosso último encontro até o presente momento, qual foi a característica que mais aconteceu na minha existência, produzida por mim, ou que eu fui por uma consciência mais profunda, colocado naquelas situações para ajudar eu perceber que eu já tenho condições de lidar com aquela questão específica que se repete na minha existência de formas harmônicas, desarmônicas, diferenciadas de um único jeito e maneira de ser. O jargão eu nasci assim, eu serei assim, eternamente assim, vulgo síndrome de Gabriela, nós, de uma certa forma, nos mantemos aprisionados às estruturas do ego e distantes da verdadeira essência daquilo que somos e que podemos desenvolver. Se nós lembramos que esta não é a nossa primeira jornada em processo de evolução de consciência e não será a última, uma vez a consciência individual e intransferível criada, nunca mais ela se destrói, ela deixa de existir, nós estamos num processo de evolução. E nesta caminhada, nesta jornada, nós temos a oportunidade de nos observarmos o que eu quero, o que eu preciso e o que eu necessito, dada as circunstâncias que se apresentam aqui agora. Porque o self universal é só como se fala, um pequeno saborzinho, só um gostinho, né, do que nós vamos ver lá na frente. Mas porque o self universal sabe exatamente o estado e o momento de consciência que nós nos encontramos, com a característica de self individual e com as estruturas egóicas na condição que se apresenta individualmente falando para cada um de nós agora, nós estamos no tempo certo, na casa certa, com as pessoas mais certas que nós necessitamos. O vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Com esse marido, com esse namorado, com essa filha, com esse filho, com essa mãe, com esse pai, com essa sogra, com esse sogro, com esse genro, né? Com esses colaboradores no grupo que nós nos encontramos aqui agora. Somos um grupo de trabalho, de reflexão. Então, nós estamos ancorados na melhor situação e posição que nós necessitamos e precisamos para destravar a habilidade que já está em prontidão de deixar o casulo e virar borboleta da melhor forma possível que nos é permitida nesse estado de consciência que nos encontramos aqui agora. E no mesmo grupo, nós encontramos uma variedade de situações de pessoas. Pessoas, por exemplo, que são mais amorosas do que eu, outras menos amorosas. Pessoas que são mais relaxadas no sentido de permitir que haja uma leveza na fluidez da vida. Pessoas que são menos relaxadas na situação de permitir que haja uma leveza na vida. Pessoas que têm uma facilidade maior de perdoar. Pessoas que têm uma dificuldade maior de perdoar. Porque num grupo, numa sala mista, nós podemos aprender alguma coisa com aquele que já está numa condição diferenciada melhor do que a nossa. Porque já fez a lição mínima necessária para atingir aquele local. Porém,
numa estrutura egóica, muitas vezes, eu me identifico tanto com uma estrutura do outro que eu me perco de mim, da minha essência, e fico buscando imitar e ser o outro ipsis literis, como o outro de verdade é. Porque fulano é uma pessoa amorosa, então eu vou segui-lo e querer ser exatamente como aquela pessoa para me tornar amoroso. E nesta eu dou guarida para uma quantidade egóica sombria que, de uma certa forma, permite a não relação com o self e com a essência que eu sou. Mais distante de mim eu posso estar. Em algumas experiências, vulgo vidas, nós podemos, de uma certa forma, atrasar o nosso processo evolutivo consciencial. Mas porque é permitida essa condição. Lembra? Eu só tenho condições de perceber a presença do calor porque eu senti muito frio. Ou eu só tenho a possibilidade de perceber o frio porque eu senti muito calor. Então, até mesmo no processo do desvio, do deslocamento do eixo da essência que eu sou, transitando mais nas camadas egóicas que envolvem esse meu self, é significativo para que eu consiga retomar a essência e o self que eu sou. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. A jornada não terminou. E sabe lá, carinhosamente falando, se algum dia há de findar. Porque aprendemos a amar o amor ágape, ilusoriamente falando, fazendo de conta que nós já atingimos esse lugar. Será que não se melhora a forma de amar? É aí, acabou ter logo e não tem mais nada para poder fazer? Nesse momento não é da nossa alçada. Eu não tenho que me preocupar o que nós aprendemos num PhD quando nós estamos ainda no jardim da infância. Porque eu não tenho nem estrutura psíquica e de self toda desenvolvida para que eu consiga, inclusive nos estados conscienciais, compreender o que vem muito lá na frente, muito depois. Então, respira. Inspira, pausa. Expira, pausa e volta a inspirar. Quem sou eu aqui e agora? Onde eu estou aqui e agora? O ambiente, a comunidade, a cidade, a cultura a qual eu esteja inserido são os professores, as lições, ou os professores que ajudam as lições mais precisas e necessárias a se desenvolverem, se destravarem no meu ser. A constelação do complexo consciente e inconsciente multiuniversal, desculpe a redundância, porque eu não tenho nem condições conscienciais para dar um termo melhor para isso, é tão complexa que nós não estamos como se fôssemos um joguinho de dado colocado no local a revelia ou a mero acidente de percurso ou coisas do gênero. Nós estamos exatamente onde nós necessitamos, na comunidade que eu necessito, na cultura necessária para o desenvolvimento das melhores habilidades que habitam o meu ser e com as pessoas que me cercam, sendo facilitadoras e professoras para ajudar que o self individual possa florescer, se desenvolver. O mestre maior para respeitar a escola de tradição do Jean-Yves Leloup é o Cristo. E o Cristo, como a própria Vanessa, se não me engano, disse, é assim, trouxe que assim, na hora da cruz, num dos momentos mais difíceis, enquanto humano disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
E quando para nós acontecem situações específicas de desafio no nosso dia a dia, como nós agimos? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Ou nós fazemos um revide daquilo que esteja nos acontecendo? Claro, vai depender da estrutura da situação e do momento do que nós estejamos vivendo, porque faz parte do nosso processo. E mesmo que nós estamos revidando uma situação de forma reativa, instintiva ou emocional, é uma característica para que quando eu reconheça as consequências da minha atitude em mim, no outro e no ambiente, eu perceba que talvez possam existir outras maneiras de me manifestar no aqui e agora. Então está tudo certo. Não teria que estar em nenhum outro lugar que não seja esse. Às vezes, na brincadeira nas redes sociais, nós gostamos de dizer, ou até mesmo escutamos ou vemos pessoas dizendo: Nossa, adoraria que uma nave interplanetária viesse aqui e me resgatasse, porque eu não tenho nada a ver com esse planeta. Não, bem, se você não tivesse nada a ver com esse planeta, o universo, na sua complexidade e sabedoria absoluta, você está dizendo que o universo é burro. Só que a burrice é sua no estado de ignorância que você se encontra para poder dizer: seria bom que uma nave interestelar viesse me resgatar, porque eu não tenho nada a ver com esse planeta. Que o self universal permita que isso seja uma verdade absoluta. Sabe por quê? Porque a sua consciência precisa ser resgatada para um lugar muito mais primitivo do que esse. E aí eu paro e presto atenção no self individual aqui agora. Claro que com um monte de situações que acontecem no nosso dia a dia, nós já dizemos, gente, eu não caibo mais aqui nesse lugar, isso me incomoda, isso faz mal. Mas voltando carinhosamente falando, por que nós estamos aqui então e ainda vivenciamos situações onde essas coisas acontecem? Para que eu possa ser aquela que vá, segundo os ensinamentos do Leloup, amar incondicionalmente falando. Ser a transmissora ou transmissor daquele amor que é uma energia universal que de uma certa forma facilita a possibilidade de acalmar os ânimos e as situações do que esteja acontecendo naquele momento. E aí eu sou um colaborador do Self Universal. Mas nós não vamos falar a respeito disso hoje. É só mais um gostinho, mais um saborzinho para saber para onde nós estamos caminhando. Porque o objeto de estudo da psicologia transpessoal é o Self Universal, é a consciência unitiva, é Deus. Mas Deus já é, ele não precisa ser trabalhado. Quem precisa se trabalhar para, de verdade, permitir que Deus atue através de mim, sou eu e não ele. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Então, quando eu tento perdoar com a quantidade de ego e ancorado nas estruturas egoísticas e ególatras que habitam o meu ser, eu nunca vou conseguir o perdão. Porque perdão significa libertar. Daqui para frente, perdão, libertar. Daqui para frente, eu sabendo disso, quando eu estou no meu eixo mais aspectado da minha essência, do self individual que eu sou, no grau de consciência que eu sou capaz de transitar aqui agora, eu posso escolher se eu vou impregnar, emocional e energeticamente falando, qualquer situação que acontecer na minha existência. Eu tomei sorvete. Sorvete misto de chocolate e creme. Amei, adorei. Coloquei uma carga emocional em cima daquilo. Toda vez eu vou querer sentir aquele mesmo gosto, aquele mesmo prazer, aquela mesma situação.
Quando eu beijei na boca a primeira vez, tocava uma música. E aquilo me levou à loucura, aos orgasmos múltiplos, emocionalmente falando. Toda vez que eu beijar na boca, eu vou procurar a mesma sensação e aquela música, quando eu escutar, vai me trazer de volta, porque a mente mente a mesma intensidade de sensação necessária a ser percebida ou vivida. Isso, os campos conscienciais, não é de objeto de estudo único e exclusivo da psicologia. Outras ciências também trabalham com isso. A física, o marketing e propaganda. Então, uma série de estruturas e de elementos que nós encontramos no universo, nós desejamos, nós precisamos, nós necessitamos. Porque os marqueteiros e os publicitários estudaram carinhosamente falando o nível de consciência de uma determinada cultura ou população e sabem exatamente como atingir a questão de fazer com que eles achem que eles necessitam daquele produto. Isso é desejo. E está tudo certo, porque funciona bem. Sempre tem alguma coisa que brilha os nossos olhos. Sempre tem alguma coisa que a gente quer. Um é vidrado em caneta, o outro em bolsa, o outro em sapato, o outro em almofada, o outro em quadrinhos, o outro em post-it para colar lá nos livrinhos. Cada um, de uma certa forma, com as suas loucuras saudáveis ou neuróticas. Mas é a possibilidade de nós irmos atrás de tentar suprir a ausência do amor através daqueles objetos. Tanto é que quando eu saio da loja com o sapato novo já nos pés, carinhosamente falando, me dá um tesão e orgasmo por 3 minutos, 30 segundos. Depois eu olho e falo, nossa, gente, esse sapato pega no meu joanete. Tem um joanete, pega no joanete. Esse sapato pega no meu calinho. Esse sapato faz com que faça coque, 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 coque quando eu ando. E aí a gente já deixa de gostar do sapatinho, que deixou de ser de cristal para poder ser da bruxa má do oeste. Então eu paro, eu respiro e eu observo que por mais que ele tenha uma função significativa e deve sim ser respeitada e preservada, ele não traz o que de verdade nós estamos 100% do nosso tempo em busca, que é o amor. Inspira, pausa. Expira, pausa e volta a inspirar. Se eu preciso do seu amor pessoal e você não me ama da maneira como eu quero, como eu preciso, como eu desejo, eu vou buscar artifícios e artimanhas para poder suprir este amor. Porque é um amor sombrio. Eu não posso dizer que você não me ame. Eu posso dizer que o meu desejo de ser amado pode não ser correspondido no grau que eu gostaria de receber o seu amor, ou para mais ou para menos. Eu posso dizer que quando você não reage da maneira como eu espero que você reaja, que eu não me sinto compreendido, que eu não me sinto acolhido, que eu não me sinto amado, que eu me sinto frustrado, egóica e egolatramente falando. Mas para que, de alguma forma, o self individual vá sendo tocado, cutucado, como se em analogia agulhas psíquicas pudessem ser colocadas ali, para que algo desperte e eu consiga perceber que só eu sou capaz de amar-me da maneira como eu quero, como eu preciso e como eu necessito. Então,
Na analogia, Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é respeitar o estado de consciência, a ignorância do conhecimento e da sabedoria que aqueles seres, naquele momento, não tinham em relação à atitude que estavam tomando. Em quantas encrencas, brigas e embates a gente entra no nosso dia? E muitas vezes na nossa própria mente. Ah, é porque ele não me ligou. Ah, é porque ela não falou comigo. Ah, é porque ela entrou na sala hoje e ela nem olhou para mim, nem me deu oi. Ah, é porque ela nem presta atenção no meu sorriso, desdentado. Ah, é porque tal coisa está acontecendo de tal jeito. Ah, é porque esse verão está quente demais, porque esse inverno está frio demais, porque não está atendendo às minhas reais necessidades nesse momento. Necessidades ou desejos? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Qual é o grau de escola que eu me encontro aqui agora? Se uma escola mista, ela vai do básico até o segundo grau completo, em algumas habilidades nós podemos estar no jardim da infância, em outras habilidades nós somos matriculados no antigo ginasial, em outras habilidades nós estamos matriculados no segundo grau, no antigo colegial. E na troca, na convivência, interagindo na relação um com o outro e no mundo onde eu estou inserido, eu facilito a possibilidade de que outros também destravem em si estruturas egóicas, reativas, ou o próprio self em manifestação do melhor estado de consciência que aquele ser é capaz de poder transitar naquele momento. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Presta atenção no seu ser aqui agora. Só em você.